foi top. Esse automobilismo Virtual? Isso. começou quando essa parada? Cara, eu comecei com isso em 2014. Eu montei o canal. Eu sempre gostei de jogos de corrida. E aí tinha um canal no YouTube que eu acompanhava, um canal de fora, era gringo, que eles faziam um tipo de apresentação daquilo que mostrava, às vezes, equipamento, tipo volante, mostrava os jogos, sabe? Dava algumas dicas que eu achava muito massa. E aí eu fui querendo entrar nessa daí, fui querendo fazer, putz, cara, não tem nenhum muito que faça isso aqui no Brasil, ou, sabe, eu queria entrar e mostrar, tipo, esse processo, porque sempre tinha os caras que ou era o cara super fodão, que já anda lá na frente, que é tal, mas sabe, como que ele chegou ali, né? E daí eu queria fazer um canal para isso. Então em 2014 eu comecei um canal no YouTube sobre jogos, simuladores de corrida, e daí depois que eu comecei o canal, que veio o cara lá, o Wizard, que era da W1, Uhum. e eles apareceram lá, viu? A gente tem aqui uma liga, tem uma equipe e tal, você não quer correr com a gente? Porque eu não conhecia a parte de competição do automobilismo virtual. Porque se você falar AV, né, a maioria do que o pessoal vai entender é isso, é a parte de que é a competição de simuladores de corrida. Só que para mim engloba mais coisas, né? É algo que tenta simular várias modalidades de automobilismo, Sim. só que em simuladores, né, em jogos. Então tem a parte do drift, tem a parte da galera do track day, que gosta de ir lá numa pista e ficar dando volta, trocando ideia, né? E tem a parte que é focada nas competições, que são as ligas, e hoje cresceu muito. Então tem até os esportes, né? Eu não gosto muito dessas nomes, mas enfim. E daí surgiu daí, cara. Mas aí começou como E, o SimForce. Esse nome sim, veio de alguma coisa, assim? Como foi essa cena? sim. A ideia do nome da SimForce é que eu queria pegar alguma coisa que fosse de simuladores, né? Uhum. E tanto o logo da SimForce, muita gente fala, por que é um alvo? Por que é uma mira? O seu logo de jogo de corrida. Eu falei, não é uma mira, cara. A ideia é que é tipo para ser o gráfico da Força G. Não sei se você já viu na Fórmula 1 que às vezes aparece ali, né, Aham. aquela bolinha, Uhum. né? E era para ser. E daí tipo o sim de simulação e o force de tipo de G-force e tal, daí, né? E era pra ser isso, mas todo mundo acha que é um alvo, então tá bom, né? É uma mira, beleza, vamos lá jogar Warzone então. Mas, cara, mas isso foi uma época muito legal, porque é até engraçado voltar e ver os primeiros vídeos, os primeiros conteúdos que você faz, é vergonhoso, assim, de uma certa forma, mas você vê o quanto você foi evoluindo e quantas coisas mudaram, né, cara? E, cara, isso gerou, assim, uma época, tanto que se você procurar agora aí, automobilismo virtual no Google, em imagens, eu tô na primeira página do Google Imagens, tá minha fotinho lá, cara, o canal SimForce, um dos meus vídeos. Caraca, é que você meio que aqui no BR você foi um dos primeiros, então, a fazer esse tipo de. Talvez voltado pra esse tipo de conteúdo mais sério, sim, porque sempre teve os caras, tipo os BRKS Edu da vida, o Zóio Gamer, não, o Zóio Gamer veio depois, mas esses galera que joga jogo de corrida, mas é mais zoeira, Uhum. né, que é outra pegada, né? Então a galera do AV mesmo é geralmente uma galera mais tiozão, assim, já, porque imagina, jogo de corrida e simulador é um negócio que requer muita dedicação ali pra você aprender, é um negócio mais chato. Então não tem muita molecada muito jovem que curte, assim. Até tem, mas é muito pouco, né? Então, geralmente os tiozão mais que vai. Então Nem sei o nome. Qual que é o nome de um jogo de simulação? De corrida? Cara, Assetto Corsa é um automobilista, é um jogo Esse eu brasileiro, acho que esse eu já ouvi inclusive, falar. que é bem bacana. Tem o mais famosão, assim, que todo mundo acha que chama iRacing, que é um Acho que eu já ouvi negócio, falar é um também. gringo. Aí é tipo, é um serviço que você tem que pagar mensalmente, você tem que ter uma assinatura para correr. É assim, é um negócio Caraca! super da hora que eles têm lá, uma infraestrutura absurda, assim, ninguém faz o que eles fazem. Só que pra gente no Brasil é muito é, difícil porque é tudo em dólar, né? E tipo assim, você tem que, além de você ter assinatura, você tem que comprar as pistas e os carros que você quer correr ainda, né? Eles têm um pacote básico lá que você ganha, mas eles têm que comprar. E é tudo, tipo assim, uma pista, Caraca, mano. $20, um carro, $15. Nossa! Então Né? daí no final a brincadeirinha fica caro. É, Caraca. e, Mas essa levada durou quanto tempo, assim? Porque depois você pegou, aproveitou seu nome pra você fazer outros conteúdos. Você viu uma hora que sim, você quebrou ali e começou a fazer de tudo. Que hoje você é um cara é. mais ecleticão, assim, joga Uhum. geral, né? E desde o começo foi no YouTube, né? Uhum. Começou em 2014 e acho que até 2018, mais ou menos, Caraca, você ficou uns era 4 mais anos. isso aí. Ô, louco, velho. E eu tive algumas oportunidades muito bacanas, cara. Eu entrevistei
o diretor de um jogo que era o Project Cars 2, na época, que ia ser Caraca. um puta de um jogo que ia sair. Tanto que vocês conhecem o nome, né? Assim, Uhum. Né? E foi um evento que a Bandai Namco estava fazendo aqui no Brasil, que é elas que publicaram o jogo. E daí veio esse cara para falar assim com a imprensa daqui sobre o jogo e tudo mais. E aí, nessa época, eu tinha montado uma equipe para participar dos campeonatos. E um dos caras da equipe, ele era jornalista de automobilismo. Então ele cobria todas essas coisas de Fórmula 1 e tal, e ele foi convidado para ir nesse evento. E daí ele falou, pô, Bruno, você quer ir comigo, cara? Porque, né, eu passo algumas perguntas para você que eu quero fazer pro site, mas eu acho que você vai se dar muito mais você vai estar muito mais à vontade com o inglês com o cara do que eu. E daí você pergunta lá o que você quiser, você faz pro seu canal. Eu falei, pô, lógico que eu quero, né? E daí eu entrevistei o cara e foi super da hora, cara. Assim, foi uma experiência, uma oportunidade que eu nunca ia ter se eu não tivesse feito aquilo, né? Então, mas hora, velho. você também, nessa período, era o momento que você era comentarista também ali junto, quando rolava Isso foi as um pouco depois, Ah, foi depois. né? Porque primeiro eu comecei participando, eu competia Uhum, por uma equipe, uhum. e aí juntou uma galerinha daquela equipe e a gente não estava muito feliz com algumas coisas. Eu falei, cara, quer saber? Vamos fazer uma nossa? E daí a gente fez a equipe que era a SimForce Sim Racing. E aí a gente começou a participar de alguns campeonatos, a gente ganhou alguns campeonatos e tal, tem até o troféu lá em casa, umas medalhinhas super bacanas, assim, é muito bem organizado essa parte dos campeonatos das ligas, né? E aí depois, eu sempre tive muita afinidade daí com o Wizard, que é o dono da liga que a gente corria, e daí ele me falou, ele sabia do meu canal, daí ele falou, viu, a gente tá precisando aqui, você não quer comentar uma corrida pra ver como é que é e tal? Eu falei, vamos, né? E daí eu comecei a fazer um pouco mais essa transição, de mais participar da parte da transmissão das corridas do que eu tá mesmo correndo ali, criando conteúdo, né? E daí que eu conheci o Zittel. Foi engraçado, cara, porque eu sou uma pessoa, isso vai soar muito errado, que eu não gosto de pessoas, cara. Eu sou muito chato. Eu sei como é, Bruno. Eu sou professor, né? Aí eu já não sei como é. Mas aí, tipo, é que, assim, quando vem uma pessoa nova, eu fico, ai, sério, cara, não. Porque os trabalhos de transmissão que eu fazia era tudo com o Rodrigo Wizard. Ele era o narrador, ele era o comentarista. Eu já conhecia ele. Aí um dia ele falou, vai vir aqui um tal de Fábio Zittel pra você fazer. Eu falei, não. Ai. Beleza, né? E aí eu conheci o Zittel por lá também, cara. E foi muito massa depois que a gente se conheceu, né? Puta amizade, né? E o Zittel tem uma história muito engraçada, cara. Eu não sei se ele tá aqui vendo isso, mas ele me contou esse dia, cara, eu chorei de dar risada. Porque ele conhecia o meu canal antes da gente se conhecer. E aí ele também fazia, né, as narrações pra liga que eu corria, só que não era da categoria que eu corria. E aí tinha um cara que chamava Bruno Ramos. E na cabeça dele, ele confundiu o Bruno Ramos com o Bruno Pérez. E daí ele me contando, cara, que quando ele via as corridas do cara, ele falava, meu Deus, quando tipo, aparecer esse Bruno Ramos aí na tela, eu vou narrar esse cara. E eu vou falar com tanta paixão pra esse cara ver que eu curto ele, porque eu conheço ele. Então ele falou tudo, né? Narrou Bruno Ramos forte pra caralho. Nem era eu, tá ligado? Narrou pro cara errado. Caraca, mano. E como funciona uma competição? É uma corrida igual uma corrida normal, assim? Sim. Primeira, segunda posição? Sim. E quando é com equipe? Nem você tinha a sua equipe, daí é um Isso. só que participa? A equipe participa? Como Aí funciona? depende da categoria, depende da regra da competição. Na nossa, cada equipe podia inscrever 3 carros. Então, tinha, por exemplo, você podia ter equipe 1, 2 e 3. Se você quisesse colocar 9 pessoas correndo, você tinha que dividir em subequipes. Né? E aí tem 2 competições que rolam ao mesmo tempo. A competição dos pilotos e a competição das equipes. Né? Então, por exemplo, os 3 pilotos da minha equipe somam os pontos e daí tem a pontuação das equipes ali e assim vai indo, né? E é um negócio extremamente organizado, cara. Quem acompanha, gosta de assistir corrida na TV, assim, cara, se você assistir uma corrida de automobilismo virtual, você vai achar que é uma corrida normal. Que massa, né? Porque cara. os gráficos hoje em dia são muito bonitos. Tem todo o esquema, assim, de parada de box, de tudo, cara, classificação. Então, Bruno, e essa questão justamente de, por exemplo, do carro, assim, né? Porque cada equipe mexe na mecânica do carro da forma como acha melhor. E no mundo virtual, como funciona isso? Aí também vai depender do simulador e da competição. Eles têm a opção de deixar o carro totalmente travado. Então todo mundo corre com o mesmo carro, com a mesma especificação. Uhum. Ou
eles deixam, né? Às vezes é o mesmo carro, mas você pode mudar a Alterar. altura da suspensão, a pressão do pneu, que quanto da de combustível hora, você quer ir. Então, lógico que nas corridas de verdade tem toda a equipe de engenharia Sim. que estuda isso e faz. No AV, é a gente mesmo que vai descobrindo. Então, tem uma galera super, super cabeça nisso aí, né? Os nerdão que ficam ali estudando e tem... Cara, é muito absurdo, assim, o nível de detalhe de física, né? Que os simuladores conseguem pegar hoje. Tanto que, assim, você falar de pneu, dá para eles simularem nele e o jogo sabe a pressão que tá, a temperatura que está na superfície do pneu, a temperatura que está dentro do pneu, a parte de fora do pneu, a parte de, sabe? Tudo isso Caraca, faz velho. diferença hoje nos simuladores, cara. É muito doido. E, assim, eu não vejo saindo tantos jogos assim de simulação. Ou eles são atualizados assim? Ou como que funciona a evolução do jogo? Ou um jogador joga todos os jogos? Ou ele é especialista em um só? É diferente de um jogo para outro? Muda muita coisa pro cara Muda, correr? cara. Isso é muito doido, porque a física dos jogos, né? Cada empresa faz a sua interpretação e faz ser daquele jeito. A gente pensa que é fácil. A gente sabe todos os números da vida real porque não coloca no jogo ali e faz. Só que não é assim que funciona. Então você vê que de jogo para jogo tem diferentes nuances. Mesmo que você pegue o mesmo carro em dois jogos, dois simuladores diferentes, ele tem reações diferentes. Você sente, principalmente nos equipamentos, né? Que a maioria do pessoal coloca com os volantes, que eles têm um negócio que chama force feedback. Ou seja, quando você passa, por exemplo, numa zebra, quando você trava a roda do carro, você sente a vibração no volante, você sabe, né? Então, Nossa, ele dá da uma hora, puxadinha velho. pra cá, é muito doido, cara, muito legal. Então, aí vai de jogo pra jogo mesmo. Caraca, mano, imagina os caras treinando lá, tipo, os caras ficam horas. É, Mas assim, na competição, todos os jogadores é no volante, não tem ninguém que joga um controle tem, nada a ver assim. pior que tem, cara, tem uns caras que jogam no controle. E joga bem, mano. É, se tá na competição, né? É, Teoricamente tem chance. Mas ele Uhum. compete com outro cara jogando no cockpit, por exemplo? Pode Sim. ser? Caraca, mano. Assim, é porque quando a gente pensa assim, hoje a gente falar em competição, a gente já tem toda uma noção de esportes, que é um negócio grandioso. Mas a maioria dos esportes de hoje, cara, vieram de coisas que eram muito nicho de comunidades que queriam fazer. Pega tipo CS, por exemplo. Se pegar a galera lá do 1.6 do que era antes de virar o CSGO que a gente tem hoje, que é super focado, 5x5, tudo tal, era muito diferente. E a mesma coisa nos jogos de corrida. Então, era uma galera que curtia, né? Jogava, os caras no começo jogavam no teclado. Tem uma história que me contaram uma vez, cara, que não tinha como jogar online no simulador. Não existia isso ainda. O que os caras faziam? Cada pessoa que participava corria sozinho na pista, sei lá, 40 e tantas voltas lá, e mandava o log com os tempos de volta. Aí os caras da organização pegavam o tempo da sua volta, o tempo total da sua corrida e ia fazendo, né? Esses dados para saber quem que terminou antes, quem que terminou depois. E aí começou assim, cara. E daí vai evoluindo, né? Então, assim, Caraca. hoje nas competições mais oficiais que tem do Gran Turismo, que a gente vê, assim, as coisas grandes, né, galera, tudo já corre lá nos cockpits e tal, mas no nosso nicho, na comunidade, assim mesmo, a galera corre do jeito que dá, né, no controle e tal. Quando você falou Gran Turismo, agora eu lembro da primeira experiência que eu tive o Gran Turismo, que tinha que tirar a habilitação pra poder correr lá. Eu odiei o jogo, velho. Eu não quero jogar, mano. Não quero ficar tirando carta, velho. Cara, jogo de corrida eu só jogava aquele o Burnout 3, mano. Ah, é só pra bater nos outros, né? Não, você ia lá, quebrava os carros. Nós competia, tinha um sonzão muito louco rolando, tipo Need for Speed, tá ligado? Sonzão lá, Rage Against, É aquela música Melancholy. do Paradise City, não é? Ah, eu não lembro agora. Mas Esse era o Burnout Paradise, que tinha o nossa, Paradise City. esse eu joguei demais. Então eu jogava, eu gostava do 3, porque assim, você escolheu. É que pra mim hoje existe vários tipos de jogo. Tem os que é simulação, né? Que nem esses daí. Tem os que é arcade. Esse daí pra mim entrava no arcade, que você escolhia o carro, ele já tava pronto. Você só pau na jaca, tá ligado? Daí era diferente. O Gran Turismo ele é considerado simulação até hoje? Ou alguns? Então. Aí já entra naquela coisa mais controversa. Se você for falar com os caras hardcore, lembra aquela turminha do iRacing? Que eu falei? Uhum. Se você falar que Gran Turismo é simulação, os caras vão tacar pedra em você, velho. Então rola muito disso, assim, dentro da comunidade, essa divisão, assim, né? De coisas. Mas
Ali seria tipo. Eu não quero falar, não, pra mim, tô prometendo. Não, é que eu imagino que deve ser os níveis, né? Talvez ali seria uma simulação pra um cara que tá começando agora. Pra ele não ficar tão maluco. Joga esse daí. Daí joga isso aí um tempinho, daí depois você vai Com pros certeza, próximos. o Gran Turismo é um negócio muito mais focado, já entrando nesse nicho, do que, por exemplo, o Need for Speed, um Ah, Burnout, entendeu? É, Que já né? o foco é assim, é em corrida de circuito, ou uma forma de corrida organizada, vamos dizer assim, né? sim. Não é só a bagunça ali e tal. E hoje existe o simulador mais da hype, assim, o que dá mais grana, alguma parada assim? Tipo, que nem hoje a gente tem, sei lá, no mundo do Battle Royale a gente tem lá o Fortnite, o Warzone, o PUBG e o Apex lá, que são os 4 maiores, né? Daí a gente Uhum. fala que é o Fortnite, a gente fala que é o Warzone, daí tem as treta Você ali. não falou Free Fire, velho? É, e o Free Fire também. Daí tem o Free Fire, né, que o pessoal do celular. Mas beleza, tem lá. E tem assim, a gente fala, não, ó, esse daqui é os caras que quer estar no top, é o que dá mais grana e tal, esse daqui? Ou não, nada a ver? Tem. Qual Tem é? aquele lá, o iRacing. Esse daí é Lógico, esse daí seria tipo assim, o cara que é profissional desse, os melhores campeonatos são desse cara, por exemplo. Uhum. O quanto que vocês conhecem de Fórmula 1? Vocês acompanham os pilotos, nome de pilotos, vocês conhecem algum, Cara, tal? eu conheço de domingo de manhã que eu acordava meio dormindo assim, comia um pão, assistia uma meia hora e vinha embora, mas não conheço porra. Entendi. É porque, assim, do grid da Fórmula 1 de hoje, tem vários caras, o Max Verstappen, o Lando Norris, o Charles Leclerc. Esses caras correm no iRacing também. Então, eles participam de Ô, competição louco. ali, eles brincam, eles fazem stream da casa deles do iRacing também. Aí, assim, os principais, assim, que estão no hype ali de esportes, tem iRacing, tem o Gran Turismo 7, tem o Assetto Corsa Competizione, que é mais focado em corridas de carro de GT3, que é outra modalidade, né? E tem também o Fórmula 1, que é o jogo oficial da Fórmula 1, que também tem uma competição bem bacana hoje em dia, né? Você já jogou já, mano? Fórmula 1? Cara, eu não. Quando eu tô no videogame, eu gosto de loucura, tá ligado? Amor, Mas você gameplay com nunca emoção. experimentou Daí. assim? Oi? Você nunca Então, experimentou? jogo que traz muito pra realidade, eu dou Ah, uma fugida, entendeu? eu tinha que experimentar na época da loja lá pra poder falar, sabe? Eu tive uma lojinha de game. Aí esses jogos eu tinha que Hum, jogar pra mim poder falar pro pessoal. Cara, que jogo difícil que é Fórmula 1, velho. Não, eu também acho que. Maluco do céu, É, mano. você acha que é mais fácil jogar no volante do que jogar no controle, por exemplo? sim. Porque, assim, a parte mecânica do negócio, se você sabe dirigir um carro, você vai se sentir à vontade no volante. Entendeu? Lógico que é diferente, tem toda a questão da sensibilidade e tudo mais. Mas eu acho que você consegue transferir muito mais o seu conhecimento da sua memória muscular da vida real para um jogo de corrida se você está com o volante, do que um cara que é jogador de futebol vai jogar FIFA. Não tem como traduzir. É, sim. Você pode ter, talvez, ali a parte tática, esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que o único que você consegue pegar essas habilidades, tanto do virtual pro real, quanto do real pro virtual, acho que são jogos de corrida hoje em dia, cara. O que a gente tem, assim, de controles, de interface que a gente pode, né, controlar um jogo, eu acho que sim. Isso é verdade. É que assim, eu nunca, que nem eu falei, nunca joguei um jogo de corrida no virtual. Que nem, eu às vezes imagino, né, ver aquela cena daquele setup que tem 3 monitores que você tá dentro do carro, talvez jogar num bagulho desse deve ser muito massa. Ah, com Mas certeza. talvez agora jogar num controle pra mim, talvez eu não Faz acho tanta tempo- graça, entendeu? Faz tempo que você tirou sua habilitação também, né? Você não chegou a fazer simulador na autoescola, né? Não tinha. Você fez Eu não, simulador? não fiz também. Não, coisa mesmo. Antigamente não precisa nem dirigir à noite. Hoje em É, dia, então. pra você tirar a Verdade. habilitação, tem que dirigir à noite, na chuva, debaixo do mato, tá ligado? Em cima do mato. Aí você falou isso, eu lembrei que eu passo na frente da escola, eu vejo uns 3 monitorzão enormes lá com o volante, acho que é G20, como que é o modelo? Tem o Acho G29, que é. acho que é um desses. E essa questão de equipamentos? Eu sei que o G20 é um dos mais tops, assim, acessíveis. Assim, acessíveis no jeito é meio caro até, né? Mas É. é o mais próximo de um acessível. Mas existe um. Tô falando, mano. Agora tem uns aqui que é Sim. 20k, que esse daqui parece que tá dentro chega o carro na sua casa, daí senta dentro dele Bem, e joga. começa por esse G20, quanto que é mais ou menos a faixa de preço? Cara, eu acho que. Eu não tô acompanhando tanto, mas eu acho que um G29 novo, ele deve estar a faixa ali de R$ 2.000. Só o volante, só, né? Ele Então, acompanha o... aí ele vem o volante, o aro, o motor do volante, os pedais. Aí agora, né, os mais novos, se você quiser comprar o câmbio, aquele tipo H, que nem a gente tem nos carros, é separado. Nos mais antigos, o G27, o G25, que era da Logitech, ele já vinha tudo isso junto. Mas ele no volante ele tem a borboleta, ele precisa trocar de marcha e tal. Aí tem as marcas que são as tipo, marca de boutique, assim, né, as mais fodonas, assim, que são a Trustmaster e a Fanatec, que nem tem aqui no Brasil, é tudo tipo, tem que vir de fora, sabe?
E aí esses volantes já começam a entrar na casa, assim, tipo de 6 mil, 7 mil reais. Ou mais ainda, né? Aí tem agora uns que chamam Direct Drive, que é isso tudo é diferença ali no motor, como que funciona internamente. Mas, por exemplo, esses Direct Drive, cara, só o motor, sem o aro, é tipo mais de 10 mil reais. Caraca. Mas assim, o pessoal que compra. Porque assim, deve ter os campeonatos de alto nível, que você falou que corredor de Fórmula 1 profissional usa isso aí pra brincar, né? Quando chega nesses campeonatos que esses caras devem participar, provavelmente. Daí a maioria da galera usa esses daí mais topo de linha ou não? Tá todo mundo ali com o G20 mesmo e pau na jaca. Então, dessa galera mais famosa, sim. Porque os caras, pô, tenho grana, eu quero montar o melhor equipamento. Só que daí tem aquele lance, né? Que tem um certo ponto que depende mais do piloto do que do É. equipamento. Ah, mas Então, o cara que é bom, se ele botar lá o G29, ele vai conseguir correr, vai dar um couro nos caras que tem, né, os Direct Drive da vida, mas são os braço duro, entendeu? Entendi. Ah, então, mas é porque assim, eu vejo pelo Warzone, né? Que daí você pega lá o Tony Boy, Ninex, esses caras que tem o melhor equipamento possível. Assim, eu tenho um PC melhorzinho, eu sei que faz toda a diferença pra você jogar, tá ligado? Mas assim, agora entre eles, quando todo mundo tem o mesmo PC, daí, Mesmo beleza, nível, né? daí o pessoal É. às vezes compra um mouse um pouco mais caro, compra. Ô, os caras tava vendendo como chama? Um mousepad, acho que tava 2K, tá ligado? Tá maluco, O velho. mousepad, porque ele era de mármore, não sei das quantas, speed, blá blá blá. É, pra esses caras faz diferença, tá Sim, ligado? sim, não. É. Uhum. Daí, mas tem essa diferencinha, tipo assim, nós três aqui é o top do top. Nós três tem condição de ganhar uma corrida, mas se eu tiver o Logitech e você tiver esse mais foda, você vai ter uma vantagem sobre mim ou não chega a dar esse nível de vantagem? Eu acho que pode dar, principalmente no pedal, Uhum, né? E o que vai mudar daí é assim, imagina a força que o volante consegue produzir, uhum, né? Então tem uma ideia meio errada da galera que é, quanto mais forte for o force feedback, quanto mais duro for o volante, melhor vai ser, que é a acessando do carro. Mas na verdade não necessariamente é isso. E daí, o que acontece? Com esses Direct Drive, você consegue ter detalhes muito mais minuciosos do que está acontecendo. Então imagina, eu com meu volantinho aqui, passei assim num buraco da pista e faz um toque. Aí eu passo na zebra, faz o mesmo toque, entendeu? Então, porque visualmente você não consegue perceber isso quando você está correndo ali 200 por hora no simulador, não dá para enxergar, né? Agora, no seu volante, que é o fodão, a hora que você passa na zebra, faz uma sensação, a hora que você passa no negocinho, você sente outra coisa. Então, você consegue diferenciar essas sensações melhor por causa do equipamento ali, que tem mais detalhes, não só porque ele é mais forte, necessariamente, da força bruta, entendeu? Então, sim, Mas faz diferença pro cara controlar o carro isso? Ou não sim. faz total diferença? Não, faz uma pequena diferença, Dionera. Como que é isso aí? Cara, imagina um recoil da arma, Uhum, entendeu? certo. Porque o meu volantinho lá tem uma arma que tem um recoil. Blá. Uhum, O outro é um cara que consegue segurar o recoil. Ele colocou ali o bagulhinho na frente ali que diminui o recoil, entendeu? Então ele vai sentir a sensação do recoil, mas ele vai saber qual que é, entendeu? Então a informação que chega do jogo para mim vai ser mais detalhada e eu vou saber o que eu tenho que fazer com o carro. Porque às vezes, não sei se você já sofreu algum acidente, já passou perto de sofrer algum acidente no carro, já derrapou com o carro, já travou a roda do carro andando. nada, De verdade? nada muito brusco assim, não. Já quase bati assim que parou tudo, dar uma freada, segurar, mas Entendi. nunca bati. Quer dizer, já bati, mas nunca foi um acidente catastrófico. Entendi. Que bom. Tô Graças a feliz. Deus. Mas aí, porque, por exemplo, se você tá andando com tudo com o carro, aí você carca o pé no freio, a roda da frente trava. Aí se você tenta virar o volante, porque ela tá travada, o pneu vai virar, mas seu carro vai ir para frente, Uhum, né? Porque a roda não tá rodando, não tem como ela puxar o carro para mudar de direção. E isso, a sensação que a gente tem no volante daí, que os mais top, eles conseguem passar uma sensação melhor para você identificar que é isso que está acontecendo com o carro. Então daí você consegue saber, bom, o carro está escorregando com o meu pneu virado, o que eu tenho que fazer agora? Será que eu volto para frente, solto o freio para poder virar a direção? Será que eu tenho que virar mais o volante, entendeu? Você consegue sentir melhor o que o carro está fazendo e daí você vai saber o que você tem que fazer para corrigir ali na hora. Então esse tipo de diferença, vamos dizer assim, a resolução do pedal, né, o quanto sensível ele é para você controlar o quanto de aceleração você quer, e isso vai dar diferença. Mas uhum. também depende da habilidade do cara que está ali de conseguir aproveitar
o equipamento que ele tem, né? Não, entendi. Não, é porque assim, Caraca, velho. no Warzone, no PUBG, em todo lugar, o que o pessoal faz geralmente? Leva o pessoal pra um lugar pra eles jogarem, daí ele monta os equipamentos, então todo mundo tem meio que o mesmo equipamento. Você pode levar no máximo o seu mouse ali, teclado e tal, mas o equipamento em si, o grosso, Esse campeonato, você fala? campeonato do Warzone, PUBG, Uhum. Fortnite, etc. Não sei agora que depois da pandemia, mas antes da pandemia funcionava muito bem assim. No automobilismo tem alguma parada assim que os caras vão pra um lugar, daí lá os caras montam vários carrinhos, mas daí é todo mundo igual. Daí Sim. pronto, partiu dali, agora galera, vocês estão tudo no mesmo naipe. Aí é habilidade mesmo, se não Tem. tem essa. O único que eu conheço, que eu já acompanhei, que é o do Gran Turismo oficial. Inclusive, tem algumas pessoas, tem um brasileiro que participa lá, o nome dele é Igor Fraga, o último que eu não sei se tem algum outro agora, mas ele também corre em categorias reais de automobilismo. E teve uma vez que eu estava acompanhando o evento deles, cara, e eles montaram, não lembro se era 10 ou 12, enfim, tinha 10 cockpit ali, e daí todo mundo da equipe estava lá. E a simulação que eles estavam fazendo era uma corrida que tinha troca de pilotos, que isso tem na vida real também, principalmente provas de longa duração, tipo 6, 24 horas de corrida. Tem uma hora que você tem que parar o carro, tem que trocar de piloto, né? Que uma pessoa não aguenta. E lá eles fizeram a mesma coisa. Calma aí, rapidinho, tem corrida de 24 horas? É, as 48 horas do Le Mans. É 48? 24. 24, né? É. Aumentei duas. Não, isso aí eu nunca vi, tá ligado? Existe, cara. Caraca, E existe na simulação também, nos simuladores, cara. E aí, nesse específico que eu vi, como era tudo físico ali, os caras, de fato, trocavam, o piloto saía correndo ali, voltava o outro da equipe no lugar, no cockpit que ele estava e seguia o jogo. Online tem como você fazer isso também, né? Nos simuladores que tem suporte, aí você configura quem que é a sua equipe, aí você para no box, aperta lá o botãozinho para trocar, aí o outro cara conecta, assume o velho. carro e vai. Então tem tudo esse... Cara, o mundo da simulação de automobilismo é muito da hora. Para quem curte, cara, dá pra mergulhar, se investir ali e ficar. É uma coisa surreal, velho. Esse foi mais um corte do KillCast. Se você quiser ver o episódio na íntegra, o link vai estar na descrição. Deixa o like, se inscreve e marca o sininho. Valeu!